Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Em momento aí de pandemia, né, além de permanecer em casa, né, a gente tem que ficar em casa por causa dela, por causa do coronavírus, nós precisamos nos cuidar, né, e fortalecer, claro, a nossa imunidade. Agora, como garantir uma alimentação saudável durante essa quarentena? É isso que eu vou conversar com a nutricionista Andréia Marim. Tudo bem, Andréia? Tudo bom? Tudo bem, quarentena, mas vamos firme e forte, Pois né? é. Pois é. Primeiro eu já quero saber de cara como é que a gente pode planejar, Andréia, as nossas compras, por exemplo, né? Eu quero começar com isso. Como é que a gente pode planejar? Então a gente tem que se organizar de forma adequada para ir ao mercado, já não é uma coisa tão fácil, né? E, Uhum. e selecionar alimentos. Na verdade, a gente tem que pensar da seguinte forma. A quarentena, quando começou, a gente achou que ia terminar rápido, então as pessoas meio que compraram coisas demais, muitos produtos industrializados. Então, agora, nesse momento que a gente pode estar saindo mais com as medidas de segurança, é priorizar alimentos mais saudáveis, verdura, legumes, e ter um cardápio que seja fácil para a família inteira. E para quem mora sozinho também, não adianta comprar demais, porque vai acabar estragando, né? Não, e além de estragar, né, isso também prejudica outras pessoas que também precisam, né, fazer compras, né, abastecer. Não, eu digo Sim. abastecer de maneira normal, não exageradamente. Isso também acaba, né, prejudicando essas outras pessoas que também têm que fazer compra, né, têm que se alimentar. Sim, sim. Todo mundo tem uma necessidade, né? O que você tem que ver, se organizar, ver quantas pessoas na família e procurar fazer uma Uhum. refeição que vai aderir ao paladar de todos. E também, assim, não consumir nada em excesso, porque quando a gente fica muito ocioso em casa, né? Mesmo quem trabalha em home, tem um acesso mais fácil ao armário, geladeira, então a gente procura sempre ter alimentos mais saudáveis e menos industrializados. Pois é, agora a gente sempre teve, né, antes dessa pandemia, claro, todo mundo, uma rotina, né, alimentar. Né? Você vai para o trabalho, você volta, você tem um horário, né, para comer. E nessa situação que a gente está vivendo, como é que fica nessa pandemia? É, Então, no começo ninguém tinha rotina, né? Ficou todo mundo sem rotina, mas não tem como, né? A gente tem que trabalhar, as crianças têm aula online. Então, assim, procurar fazer as mesmas refeições nos horários que era o hábito anterior, para poder não ficar comendo o dia inteiro e também não ficar longos períodos sem se alimentar. Uhum. Tem que ter rotina. A primeira coisa de tudo da alimentação é a rotina. Ah, eu digo porque antes da quarentena, né, eu falo rotina que eu digo, antes dessa situação que a gente está, né, no presencial, que eu digo, você indo trabalhar, voltando, você indo para a sua academia, né, fazendo sua ginástica, enfim, fazendo, né, as suas coisas durante o dia, você mantinha uma rotina. Agora que você tem também que aprender uma rotina dentro dessa quarentena, é isso que você está querendo dizer, né? Isso, exatamente. Tem que trazer a sua rotina para dentro de casa, né? Tem horário para acordar às 8, então vamos tomar o café da manhã, 8h30, vamos fazer o horário que é o almoço, que você saía para fazer o almoço. Então, assim, seguir sempre os mesmos hábitos anteriores, até porque quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter que. Já estamos todo normalizado, né? Muitas pessoas também estão aproveitando essa quarentena para melhorar a alimentação. Né? Então, assim, por estar em casa, ele está evitando comer em fast food, em restaurantes, então estão conseguindo uma alimentação com mais qualidade. E tem Ah, eu queria muita que você gente até que falasse também. está. Ah, não, Pode continua, falar. continua. Tem muita gente também que está aproveitando para manter a forma, né? Então consegue ter uma disciplina maior em atividade física e com alimentação. Uhum. Agora, primeiro de tudo, né, a gente falou das compras, né, para que as pessoas não comprem demais, né, os produtos, porque também, né, isso contribui até para ganho de peso, tudo isso, né, porque você está em casa acomodado, né, você não está se movimentando, não está fazendo exercício, e isso, claro que vai contribuir. Mas também eu queria que você falasse da parte de higienização, né, dos alimentos.
Isso, a gente tem que higienizar os alimentos com hipoclorito de sódio, quando for verdura, legumes, porque a contaminação Uhum. do corona está nos alimentos, né? Nos produtos embalados, a Tetra Pak, você pode também passar álcool, a 70, álcool 70, e só assim guardar no armário, só assim colocar dentro da geladeira. E descartar todos os saquinhos plásticos que também a gente traz os alimentos, não reutilizar os saquinhos plásticos. Inclusive tem também alimentos que você não consegue fazer isso, né? Você não consegue higienizar, né? Também tem Tem, essa situação, né? tem alimentos que a gente não consegue higienizar e a gente pode, por exemplo, descascar, depois lava as mãos e Uhum. depois consome o alimento. Não usar o mesmo utensílio que descascou para poder comer. Então, assim, é um pouquinho mais complicado, é chatinho, mais trabalhoso, mas é preciso, E né? dá umas dicas para a gente aqui. Que tipo de alimentação, né, é indicada nesse momento, né, que a gente está vivendo dessas quarentenas aí, né? Então, a alimentação é uma coisa que é muito individualizada para cada pessoa. Então, não tem como a gente falar, olha, você vai ter que comer ovo na quarentena. Não, porque eu não gosto de ovo. Então, assim, tem que aderir uma alimentação para cada pessoa, cada estilo de vida. O que é legal também é poder congelar ou fazer refeições como marmitas e já deixar congeladas, se você tiver espaço em casa para isso. Então fica uma forma mais fácil de você estar consumindo alimentos saudáveis e reduzir o tempo do preparo, porque se prepara num dia só e deixa as marmitinhas lá porcionadas já. Na quantidade É. recomendada para cada pessoa, né? Uhum. Agora, você tem também o tipo de pessoas que, por exemplo, aí eu sei que já é um pouco mais, é, vamos dizer, complicado a alimentação, que são as pessoas que são, né, que praticam exercício, fazem academia, elas sempre, né, independentemente de pandemia ou não, de quarentena, elas já têm um tipo de alimento, de alimentação, né? Balanceada, aquela coisa toda, proteína, né? Isso, todo mundo tem o pré e o pós-treino, né? Então, o que que você comeu antes do treino? Será que isso vai ser o suficiente para o meu treino? Qual a intensidade do treino? Eu preciso estar repondo depois proteína? Só que o que a gente percebe é que em casa a intensidade do treino não é tão grande quanto na academia. Então, quando eu ajusto o cardápio para um paciente nesse momento de pandemia, eu falo, não tem pré e pós-treino, é fazer todas as refeições diárias e colocar o treino no meio delas. Ah, tá, entendi. Eu sei porque eu estou falando isso, que eu tenho um filho aqui também que, né, faz academia e ele não está podendo ir, já tem 3 meses, né? Agora, a alimentação dele, ele procura continuar, né, mantendo a alimentação que ele Isso. sempre fez fazendo academia. Ah, Isso, o que não pode, assim, hum. em casa ele está fazendo uma intensidade menor. Então, se ele tinha uma refeição mais reforçada para um pré-treino, então isso a gente tem que reduzir. Volta à normalidade, uma refeição normal. Não preciso fazer uma refeição para treinar. Será que eu preciso repor proteína depois do treino? Porque depois do. Eu preciso de proteína Ah. pós-treino, porque se logo em seguida eu vou jantar e já vou consumir uns 120 gramas de carne de proteína animal, então eu não preciso tomar um whey protein. Então, assim, tudo vai depender da rotina, do horário de treino, do que a pessoa comeu antes e o que ela vai comer após o treino. No caso dele, ele tem essas coisas, né? Da proteína, então ele come muito. Ele continua mantendo isso, claro, um pouquinho só diferente, né? Ele come de 3 a 4 vezes por dia, né? Mas mantém aquela coisa, né? Evita muito o carboidrato, né? Se bem que eu É, entrevistei aqui uma nutricionista que me falou, Sérgio, mas precisa ter, né, o complemento também do carboidrato, mesmo ele fazendo academia, sendo, né, um garoto que frequenta academia, faz exercícios, ele já faz isso há mais de 5 anos, né? Ela falou que tem. Eu disse isso para ele falou para mim, não, pai, o negócio é proteína, então é assim, muito ovo que ele come, é complicado. o que acontece tem que ver o objetivo dele. Será que ele está com a intenção de queimar gordura corporal? Ou ele já é magrinho e Uhum. quer crescer sua massa muscular? Então, assim, se ele É está isso, ele quer querendo crescer reduzir a massa gordura, muscular. Ele já ele é magro, ele isso. quer Ah, massa então, muscular.
E também ele precisa de carboidrato, porque se ele não tiver carboidrato, ele vai usar os músculos como fonte de energia. Ele precisa ter glicose circulando na corrente sanguínea, entendeu? E após o treino, ele tem que fazer o consumo de uma proteína. Ah, mas depois do treino eu já vou jantar. Então não preciso suplementar com whey protein. Aí eu vou treinar e eu vou demorar para umas 3 horas para jantar. Então a gente pode colocar um lanche intermediário aí, um whey protein logo no pós-treino. Porque Uhum. depois ele precisa recuperar, né, aquele músculo trabalhado, lesionado. Eu até indaguei com a minha outra entrevistada, né? O que era melhor perder, né? Gordura ou massa muscular, né? Então, porque as estratégias são totalmente diferentes, né? Se você quer É, perder gordura, eu tenho que fazer o quê? Você mobilizar a sua própria gordura para transformá-la em glicose e te proporcionar energia. Então, se eu te dou uma alimentação rica em carboidrato, você vai estar lá, a glicose circulando na corrente sanguínea, e ele não vai mobilizar a sua gordura corporal, que é esse o seu objetivo. Ele seria bom porque vai render o treino vai ser melhor, mas não vai ser mais efetivo para queima de gordura. Agora, como se fosse ao contrário, se como seu filho tem uma intensidade de treino boa e ele só quer ganhar massa muscular porque ele está com percentual de gordura, ok? Então ele precisa, assim, comer uma quantidade de carboidrato que é individualizada para cada pessoa e fazer o treinamento. uhum. Agora, estão todos nessa situação, né? Todos nós estamos nessa situação da quarentena, claro, não são só os praticantes de exercício de academia, isso aí, né? Todos nós. Agora, sedentários, né? Pessoas sedentárias, como eu, né? Como muitas outras aí que não têm essa prática de se exercitar, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, nem isso. Eu gosto de andar, eu ando muito, gosto muito de andar. Né? Tô meio parado porque eu já estou com 60 anos, então eu já estou eu sou daquele grupo de risco, se bem que não tem mais grupo de risco, mas eu tenho que me cuidar mais, né? Eu sou Sim. hipertenso, aquela coisa, então eu tenho que me cuidar mais. Então eu não saio realmente de casa, né? Mas para quem, né, para todos que estão em casa, que tipo de alimento a gente deve evitar nessa quarentena? Ah, vamos evitar fritura, vamos salgadinhos, refrigerantes, suco industrializados. Essas coisas a gente tem que evitar. Doces em Hum. excesso. Essas receitas fit que a gente vê na internet, muita gente faz, pensando que não engorda, é low carb, mas de repente ele come uma quantidade muito grande, então acaba tendo calorias a mais, né? E vai engordar, consequentemente, porque você está gastando menos energia e ingerindo mais calorias. Então a gente fica com aquele balanço positivo para ganho de gordura corporal. E também uma coisa que é muito importante é assim, não é só o treino, mas também a exposição solar, pelo menos uns 15 minutinhos de sol, porque eu percebo assim que muita gente está ficando com deficiência de vitamina D. Ah, entendi. Exatamente. A falta, né, também, a vitamina D é sol também, né? Se tomar um solzinho, né, isso Porque ajuda. é muito difícil conseguir essa quantidade de vitamina D que a gente precisa através da alimentação. É quase impossível. É só por exposição solar mesmo. E como a gente está ficando muito Uhum. confinado em casa, está tendo mesmo deficiência. Ficar Mas é atento à mais vitamina difícil. C, zinco. É, Uhum. É mais é mais difícil para quem difícil, mora em né? apartamento, eu digo assim, né? Quem mora em casa ainda tem condições, né, de sair ali na rua, tem um quintalzinho, mas geralmente quem mora aqui em apartamento, que é a grande maioria aqui em São Paulo, né, não tem, né, essa condição, a não ser que você fique abrir a janela ou se debruçar na janela. É complicado, E não né? é tão E aí, como é que confortável, né? faz? Então, aí a gente vai ter que suplementar com a vitamina D. A vitamina D é um suplemento que tem várias dosagens. Então, assim, também tem que ser suplementado de forma muito individualizada. O certo seria fazer o exame de sangue para ver o quanto de vitamina D eu preciso suplementar você. Porque em excesso também ela não faz bem, porque ela pode calcificar onde não era para ser calcificado, como, por exemplo, aparecer cálculos renais, pedras nos rins. O quê? Sério? Tem uma quantidade limite de vitamina D, e a vitamina D ela é estocada no organismo por 6 meses, né? A gente só precisa ajustar os níveis dela. Em torno de no exame de sangue, em torno de uns 50 a 80 tá ótimo. Então, E hoje que eu peraí, deixa eu percebo. entender. Deixa eu entender. Você está falando que o excesso da vitamina C pode D. ocasionar. Vitamina D, desculpa.
Isso. cálculos renais, pode ter pedra nos rins, Isso. por causa do excesso Sim, da porque o que vitamina D. acontece? A vitamina D, ela auxilia na absorção do cálcio para os ossos. Só que em excesso, ela não vai precisar tanto nos ossos de uma forma bem didática. Então, ela vai calcificar outras partes do corpo onde não deveriam ser calcificadas. E aí sim, a gente pode começar a ter pedrinhas nos rins, tá? Os cálculos renais. Então, assim, tudo com exame certinho. Por isso que, assim, talvez para você suplementar 7.000 I seja ideal, mas talvez para mim eu preciso uma quantidade maior de vitamina D, uns 50.000 I, para eu atingir o nível que eu preciso. Então, E eu percebo que as pessoas estão tomando por conta própria, né? Eu quero vitamina D, e tomo vitamina D que eu não tenho sol, mas também tem que ver o como está no seu sangue. Como pessoas acabam tomando remédio aí, né, achando que vai curar do vírus, do coronavírus. Eu já ouvi muito isso, né? Remédios aí que são falados, postados, né, em mídias sociais, É, na internet, na televisão, e a pessoa corre, né, e começa a tomar achando que isso vai... É igual, é a mesma coisa, né? É impressionante como as pessoas, né, acabam não tendo noção do perigo, né, que é tanto nessa situação que você falou, né, da vitamina D, peraí, aqui né, de para mim. você fazer em excesso, né, as coisas, como tomar remédio também sem uma prescrição médica, né, André? Alguns alimentos, como uma sardinha, a gente consegue vitamina D, mas assim, é tão pouquinho que, na verdade, a única forma da absorção da vitamina D, na forma natural, é a exposição solar. E não é a exposição solar de você passar protetor solar e ficar lá tomando sol, não, é sem protetor mesmo. E o que a gente percebe aqui em São Paulo, muita gente trabalha em escritório, não tem muito... exposição ao sol, né? Então, assim, a maioria das pessoas que chegam ao consultório chegam com deficiência de vitamina D. Mas aí tem um problema, tem um outro problema também, um outro porém, né? Tem pessoas que não podem tomar sol, né? No caso aí pode acabar ocorrendo, por mínimo que seja, eu já vi isso, né? Tem pessoas que não têm condições de tomar o sol, porque pode causar um câncer de pele mais Sim, tarde, eu não sim. sei. Como é que Então, então se resolve, né, nesse caso? você vai suplementar a vitamina D até chegando uma dosagem Suplemento. normal no sangue, né? Suplementa a vitamina D, quando chegar a uns 50, 80 no exame de sangue, aí você para de tomar vitamina D por até 6 meses. Repete o exame depois dos 4 meses, porque a vitamina D ela é absorvida no organismo por 6 meses. Praticamente, uma média de 6 meses. Mais ou menos 6 meses. Isso. Mas o Aí depois suplemento, a faz o vitamina... exame. Ah, Diga, como que lá funciona o suplemento? isso. Então, tem várias formas de suplementar a vitamina D. Você pode manipular ela bem para sua individualidade. A nutricionista pode suplementar até 6.000 I. Né? Acima de 6.000 I de vitamina D tem que ser por médico. Mas assim, a gente pode avaliar o exame de sangue. Se a pessoa estiver precisando de vitamina D, ela toma por um período maior. Uns 6, 7.000 I por dia. Aí dosa de novo, para ver se atingiu a quantidade no sangue. Porque assim, se a gente for chegar a uns 100, 180 de vitamina D, isso já não vai atrapalhar, de vez fazer benefício, vai atrapalhar. Porque a vitamina D, ela ajuda a absorção de cálcio nos ossos também, além de outras coisas. E em excesso, ela vai, por exemplo, se você tiver uma predisposição para ter um cálculo renal, ela vai aumentar aquelas pedrinhas que vão ficar maiores e vão causar o cálculo renal. Então, assim, tem que tomar cuidado, a vitamina D, e a gente percebe que as pessoas estão tomando a vitamina D como se fosse só cuidar da imunidade, né? Não, tem vários outros motivos, e também tem os pontos negativos, como esse. Tem seus prós e contras, né? Não adianta. Como em tudo, né, André? Tudo isso tem. Sim, todo em Agora, excesso não faz bem. exatamente. Agora, vamos falar então das pessoas que estão mais ainda, que a gente está mais ainda sedentário, porque está trabalhando, né, em home office, né, tudo isso, essa situação toda. A alimentação dessa pessoa, porque geralmente você está aqui fazendo o teu trabalho e está beliscando, né? Começa a beliscar Isso aqui que não uma bolacha pode. aqui. Exato, eu queria que você, né, desse dicas Não. aí para as pessoas que trabalham, né, direto aí com home office.
Você sabe que eu tenho percebido que bastante gente que trabalha como home office tá falando que trabalha mais do que quando estava indo para a empresa. Sim. Muita gente. Então, o que que acontece? É aquela história da rotina. Então, assim, tem que fazer a refeição. Não pode, só porque eu estou trabalhando em casa, não ter horário. E vai, trabalha direto por 4, 5 horas sem se alimentar. Aí, na hora que for comer, vai comer demais, não vai ser o suficiente. Ou então deixar uns petiscos assim perto do computador, ou levanta e vai dar uma beliscada. Não, tem que ter as refeições normais, as mais tradicionais. Café da manhã, almoço, um lanche à tarde, um jantar. Procurar fazer essas refeições sem estar beliscando. Beber bastante líquido também é importante. É bom Agora, deixar um essa. chazinho. Ah. Não, não, continua, continua. Fica lá no computador, deixa um chazinho, né, sem açúcar, e vai tomando, faz um suco verde. E essas coisas saudáveis que não vão estar contribuindo no ganho de peso. É. Isso não vale muito para o meu filho, não, viu, Andréia? Porque o chazinho dele é comida mesmo, é de 3 em 3 horas. Aliás, eu queria falar nisso, né? É correto, então, essa alimentação? Porque o que vale não é a quantidade, né? Então, Não é a olha só. quantidade de comida que você come. Não, depende, assim, tem pacientes que têm uma compulsão maior, eu preciso fazer com que ele ingira alimentos, né? Agora foi eu que me enrolei aqui. Para aí posso voltar. Imagina. Olha só, existem pessoas que eu preciso fazer com que ela consuma alimentos de 3 em 3 horas, porque são ansiosas, senão elas vão beliscar outras coisas. Tem pessoas, como assim, eu mesma percebi que no começo da quarentena, eu como nutricionista me senti um pouco perdida. Uma estratégia que funcionou bastante foi fazer o jejum intermitente. Então, assim, eu tenho uma janela de alimentação e depois eu fico em jejum. Então, me ajuda porque eu já estou condicionada e é melhor, ajuda na parte cognitiva também, e fazer as coisas sem ter o hábito de beliscar. Porque, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro. Agora eu estou em casa, só que eu tenho 2 filhos, eu tenho que fazer a comida deles. Um quer uma coisa, outro. Você acaba beliscando. No começo eu me senti dessa forma, como eu acredito que muita gente também ficou sem norte e sul, né? Não foi percebendo. E assim, então, por exemplo, respondendo, você pode fazer um jejum intermitente, você pode fazer só 3 refeições diárias. Não necessariamente você tem que comer de 3 em 3 horas. Então, aí cai naquele outro momento, outra coisa que eu falo, depende da individualidade de cada um. Tem pessoas que vão falar assim, não me adianta você falar para eu comer de 3 em 3 horas, porque eu não vou comer. Eu vou pular essa refeição, porque eu vou estar ocupada. Quando não era quarentena, as pessoas já pulavam a refeição. Agora também continuam nesse ritmo de trabalho e ficam muito tempo. Então, assim, eu tenho que me preocupar, e a pessoa tem que se preocupar na quantidade que ela vai comer. Porque não adianta ficar muito tempo sem se alimentar e quando for comer um pratão desse e vai dormir. Não dá certo. Mas geralmente quem faz esse tipo de horário de 3 em 3 horas são os praticantes de academia, né? Eles têm essa. Por isso que eu te perguntei, isso adianta, né, para a pessoa esse espaço de 3 em 3 horas que diz assim, não, você vai engordar? Não, pelo contrário, eles dizem que essa alimentação que é a correta, esse intervalo, né, de tempo, de 3 em 3 horas. Que nem para uma pessoa magra que está querendo uma hipertrofia, tem que estar comendo de 3 em 3 horas para aumentar a insulina, que é um hormônio anabólico. Então, até aí, ok, tem que ter uma alimentação com carboidrato, sim. Não só proteína, então tem que ajustar para essa pessoa. Então, agora, se a pessoa está treinando e está querendo perder peso, então não adianta fazer ela comer de 3 em 3 horas, porque ela também vai estar com a insulina alta, e a insulina alta não deixa ninguém emagrecer. Tá entendendo que as coisas são meio controversas? Então tudo depende da pessoa, depende do seu estilo de vida e do objetivo, né? E esses alimentos ultraprocessados, muito prejudicial nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, André? Sim, ele é riquíssimo em sódio, gordura, né? Então esses alimentos processados têm que ser evitados. Principalmente assim, a pessoa que tem hipertensão não pode comer alimentos processados. E vai ocasionalmente. Quer dizer, independentemente também. de quarentena ou não. Né? Isso, então, os processados, industrializados, então são alimentos que a gente chama que são inflamatórios. São alimentos que vão nos inflamar. Não vai trazer benefício, não tem nutrientes, né, que o nosso corpo precisa. Não tem nutrientes que a gente só vai absorver coisas ruins. A gente chama eles na nutrição funcional de xenobióticos. São os alimentos inflamatórios. Xenobióticos? Xenobióticos. São os alimentos...
que são inflamatórios, que vão te causar inflamação. Inflamatório. Porque só vai aumentar a quantidade de toxinas no seu organismo, então, assim, mais difícil de você desinflamar. Pensando em perder peso, a gordura é uma inflamação, né? Então, quando a gente inflama, é porque a gente está comendo tudo errado. Aí é hora de ajustar tudo isso, né? Agora, isso é difícil, né, Andréia? Num país que a gente vive, como o Brasil, né, dessa diferença de classe social, essa coisa toda. Então, né, dificilmente as pessoas que são menos afortunadas, vamos dizer assim, eu estou falando menos do menos mesmo, acho que é a grande maioria, né, aqui no Brasil, dificilmente eles vão ter acesso, né, a esse tipo de alimento, né, balanceado. Tudo, cara. Então, vai comer mesmo enlatado, esses alimentos ultraprocessados, né, como a gente está falando. E, até por questão de ser rápido, né? Tem alguma solução para isso, para eles, para essas pessoas que não têm acesso? Infelizmente, tem que estar na hora do preparo, usar uma qualidade melhor de óleo. É complicada essa pergunta, porque eu tenho pacientes que eu atendo com condições baixas também, eu preciso ajustar. Então, assim, o ovo não é uma coisa cara, vamos comprar um patinho, aí eu não posso comprar um patinho, vamos procurar uma outra origem de proteína, um arroz e feijão já é suficiente. O arroz tem aminoácidos que o feijão não tem, o feijão tem aminoácidos que o arroz não tem, então eles juntos, eles formam uma proteína completa. Então, assim, é uma alimentação simples, mas que isso não pode faltar na casa de todo mundo, num prato. Então, tentar ajustar. As frutas, tem frutas que são mais acessíveis. Você está falando do ovo aí, viu, Andréia? Mas o ovo, querida, tá R$19, R$20 uma dúzia. Não tá tão barato. Você falou, tem acesso. Porque isso é verdade. O preço da carne, do jeito que tá, né? Com a carne, tá um absurdo, né? E o ovo acaba aí indo atrás, como a gente chama no popular, o bife do zoinho, né? Bife dos olhos, tá aí um absurdo. Então também acaba, no momento desse, as pessoas também não tendo, né, acesso a esse produto, ao ovo, tudo, porque, sabe, aumentou muito de preço, como tem aumentado tudo, né? Mesmo nessa pandemia. Olha, rapidinho, só para a gente encerrar, que a gente está chegando ao final do programa, o que você espera no teu consultório, né, pós-pandemia? Então, pós-pandemia, eu acredito que as pessoas, a maioria das pessoas que forem passar em consulta, elas vão estar com alguma alteração de peso. Muitos pacientes vão ter emagrecido e perdido massa muscular, e muitos vão ter que perder gordura, né? Porque não tem o gasto energético. Mas eu acredito que as coisas vão voltar aos poucos, porque as pessoas estão com muito receio. E, na verdade, a gente não sabe quando essa pandemia acaba, né? Então, o importante, sabe, é ajustar a dieta hoje para cada um. Por quê? Se a gente demorar mais 30 dias, pode ser mais 90 dias, aí a pessoa vai ter um prejuízo danado na composição corporal dela e na saúde, né? É verdade. Andréia, então, eu queria agradecer a tua participação. Não, conclui. Não, tá certo. Eu acabo de ter perdido o que eu ia falar. Não, imagina, ótimo. Não, eu queria te agradecer. A gente está chegando ao final do programa agora, né? E eu queria, antes de encerrar, que você, né, desse o seu recado aí, entendeu? As suas considerações, né? Para mim foi ótimo, né? Maravilha. Obrigada. Com você, explicando tudo isso sobre essa alimentação aí na quarentena. Obrigada pelo convite também, foi um prazer. E o que eu posso falar para as pessoas, se eu for dar uma dica? Ajustem sua dieta, seu planejamento alimentar diário agora na quarentena. E não só de segunda a sexta, porque é segunda, final de semana também. Para que, quando tudo isso acabar, a gente não tenha um prejuízo na corporal e nem na saúde. E eu fico à disposição. Tá bom. Tá? Eu que agradeço. Grande abraço e até uma próxima. Até a próxima. Pois é, gente, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Eu acabei de bater um papo aí com a Andréia Marim, que é nutricionista, né? Ela falou aí como manter, né, a alimentação nessa quarentena. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.